150 mil dólares. Esse é o valor que alguns proprietários investem apenas na personalização do dormitório de um caminhão pesado. Por que esses motoristas decidem converter veículos de carga em habitações de alto padrão que superam a metragem de muitos apartamentos urbanos? Aparentemente, o espaço restrito de uma cabine convencional deveria limitar a funcionalidade ao básico para o descanso. Mas, na prática, a engenharia de precisão permite que esses gigantes da estrada integrem sistemas complexos de climatização, cozinhas completas e áreas de lazer sem comprometer a estrutura do chassi original. Pode-se notar como a câmera desliza ao longo das extensas cabines personalizadas, revelando acabamentos em madeira nobre e superfícies de granito que substituem o plástico industrial. Mas isso é apenas o começo. Logo atrás do banco do condutor, o ambiente se transforma em um dormitório sob medida que rompe com todas as expectativas tradicionais do transporte rodoviário. Vê-se como esses modelos apresentam sofás reclináveis de couro legítimo, camas de tamanho king size e até lareiras elétricas que funcionam de forma independente do motor principal. O equipamento gradualmente revela compartimentos ocultos, onde estão instaladas geladeiras duplas e sistemas de entretenimento de última geração. O processo está apenas ganhando velocidade. Estes veículos não são meros motorhomes adaptados para o lazer ocasional, mas caminhões reais de alta tonelagem, construídos com componentes de extrema resistência e motores de centenas de cavalos de potência sob o capô. A estrutura metálica dessas mansões rolantes suporta vibrações constantes e variações térmicas extremas enquanto mantém o isolamento acústico absoluto no interior. À primeira vista, a escala desses dormitórios parece impossível para as rodovias convencionais, mas na prática, os construtores especializados projetam cada centímetro para respeitar os limites de peso e as regulamentações de tráfego. Algumas dessas unidades custam mais do que uma residência fixa de luxo, sendo projetadas do zero por empresas de engenharia customizada para atender às necessidades específicas de profissionais que passam meses ininterruptos em trânsito. Depois fica mais complexo. A automação integrada permite controlar toda a iluminação e a temperatura interna através de painéis táteis situados ao alcance do motorista. Vê-se como as superfícies polidas refletem o trabalho de montagem artesanal, onde banheiros completos com chuveiros de água quente e pias em aço inoxidável garantem a autonomia total. Tudo só se complica quando se observa a integração dos sistemas elétricos, que utilizam geradores auxiliares silenciosos para manter o funcionamento dos eletrodomésticos sem drenar as baterias de partida do caminhão. Nesta etapa, não termina o nível de sofisticação, pois o design aerodinâmico externo é cuidadosamente ajustado para compensar o volume adicional das cabines estendidas. O material e o acabamento final de cada unidade representam o ápice da customização automotiva pesada contemporânea. Cada componente, desde os trilhos das gavetas com amortecimento até o revestimento térmico das paredes, é instalado para suportar décadas de operação contínua sob condições severas. O fluxo de inovação segue adiante pela cadeia de produção desses modelos extraordinários que redefinem o conceito de trabalho e moradia no asfalto. 510 cavalos de potência. Essa é a força máxima gerada pelo motor Packard MX-13, que impulsiona o Peterbilt 567. Por que uma configuração de 13 litros de deslocamento é necessária para um veículo que, à primeira vista, parece apenas um caminhão de carga? Aparentemente, a potência padrão seria suficiente para o transporte, mas este modelo carrega uma estrutura de cabine estendida que ultrapassa 14 pés de comprimento, exigindo cada unidade de torque para manter a estabilidade e o desempenho em aclives acentuados. O motor de 6 cilindros em linha entrega 1.850 libras-pé de torque, garantindo que a massa adicional do dormitório de 180 polegadas não comprometa a agilidade nas rodovias. Mas isso é apenas o começo. A transmissão automatizada de 12 velocidades gerencia a tração 6x4 com precisão eletrônica. Pode-se notar como o sistema de suspensão a ar na parte traseira
trabalha em conjunto com as molas parabólicas frontais para neutralizar as oscilações causadas pelo comprimento atípico do chassi. O equipamento gradualmente absorve as irregularidades do asfalto, proporcionando uma transição suave mesmo sob condições de carga total. Depois, fica mais complexo. O interior desta unidade foi projetado para a habitação contínua, funcionando como uma residência legal itinerante pelos Estados Unidos e Canadá. Vê-se como o espaço abriga uma cama de tamanho king size e um banheiro completo com chuveiro integrado, isolado por camadas térmicas e acústicas de alta densidade. Revestimentos em madeira de alto padrão e couro finalizam as superfícies, enquanto sistemas independentes de climatização mantêm a temperatura interna constante sem depender do funcionamento do motor principal. O processo está apenas ganhando velocidade. Parece simples a instalação de eletrodomésticos em um caminhão, mas na prática, a integração de refrigeradores, micro-ondas e sistemas de som surround exige uma rede elétrica dedicada com múltiplas tomadas distribuídas estrategicamente. Armários embutidos e poltronas reclináveis transformam a cabine em um ponto de encontro familiar durante paradas logísticas em rotas transcontinentais. O nível de personalização permite que motoristas e acompanhantes habitem o veículo sem a necessidade de infraestruturas externas, como motéis de beira de estrada. Tudo só se complica. A montagem dos componentes internos segue um rigoroso padrão de marcenaria e engenharia elétrica para suportar a vibração constante das viagens de longa distância. Nota-se que o acabamento não é apenas estético, mas estrutural, garantindo que cada painel de isolamento permaneça fixo sob as tensões do deslocamento. A configuração permite que o veículo seja registrado como endereço fixo para fins de documentação, dada a autonomia total proporcionada pela cabine customizada. O chassi reforçado suporta o peso concentrado do módulo de vida, enquanto a câmera desliza ao longo das linhas aerodinâmicas, que tentam mitigar o impacto do tamanho colossal do sleeper no consumo de combustível. Esta unidade específica foi configurada para que um casal pudesse viver e viajar sem sacrifício de ergonomia ou funcionalidade técnica. O material está pronto para seguir para a próxima fase de processamento, sem pressa. 9 metros e 75 centímetros. Essa é a extensão total do Freightliner Argosy, uma estrutura que atinge quase o dobro do comprimento de um cavalo mecânico convencional. Por que Andy Babiak optou por uma configuração tão atípica em um veículo utilitário? A princípio, a escala do chassi parece exagerada para a condução em rodovias, mas a resposta reside na redistribuição estratégica de componentes. Ao deslocar o motor para a parte traseira do conjunto, o construtor liberou toda a seção frontal, convertendo o espaço que normalmente abrigaria a mecânica em uma área habitável contínua e vasta. Pode-se notar como o equipamento gradualmente se desloca com suavidade, apesar da massa considerável que carrega. Um motor Detroit Diesel de 6 cilindros em linha, capaz de gerar 500 cavalos de potência, impulsiona as rodas traseiras através de uma transmissão automática configurada para manter a cadência constante. O processo está apenas ganhando velocidade. O projeto transforma o conceito de cabine estendida em uma unidade residencial autônoma que se assemelha a um apartamento de alto padrão, integrando uma cozinha completa e um banheiro funcional à estrutura de aço. À primeira vista, o exterior do veículo exibe apenas dimensões colossais, mas na prática, a superfície revela camadas complexas de personalização manual. Murais pintados à mão cobrem a lataria, transmutando o metal industrial em uma plataforma de expressão visual detalhada. Vê-se como os acabamentos em madeira refinada e o sistema de iluminação ambiente no interior contrastam com a rigidez do chassi de carga. Nesta etapa, não termina o rigor do projeto, pois cada centímetro da composição reflete escolhas técnicas independentes e um controle de qualidade rigoroso, aplicado ao longo de 60 meses de desenvolvimento contínuo. 1.825 dias foi o tempo necessário para que a construção passasse do conceito inicial à finalização técnica completa. Todo o processo ocorreu de forma autônoma, sem o suporte de fábricas ou o financiamento de patrocinadores externos,
exigindo que o próprio proprietário executasse a maior parte da pintura e da montagem mecânica. O equipamento gradualmente evoluiu de um caminhão de trabalho para uma residência móvel permanente, onde a liberdade de trânsito substitui a fundação fixa de uma casa tradicional. Mas isso é apenas o começo. O material e a engenharia aplicados garantem que a estrutura suporte as exigências da vida na estrada, sem comprometer o conforto térmico ou a funcionalidade dos sistemas hidráulicos internos. A câmera desliza ao longo das linhas aerodinâmicas, que escondem a robustez de um veículo de carga sob a estética de um item de luxo. Tudo só se complica quando se analisa a integração entre a força motriz traseira e o equilíbrio de peso da cabine frontal. O fluxo da narrativa sobre engenharia personalizada transita agora para a análise de outras máquinas de grande porte. O veículo segue operando como uma unidade habitacional completa sobre rodas, mantendo sua funcionalidade técnica intacta. O caminho da customização pesada continua sem pressa. 100 anos, essa é a marca histórica que define a trajetória da Kenworth, culminando no lançamento da edição especial W900L de 100º aniversário. Por que integrar uma estrutura de dormitório com mais de 13 pés de comprimento em um chassi de caminhão? À primeira vista, o veículo parece um cavalo mecânico convencional, mas na prática, essa extensão transforma a cabine em um apartamento de luxo autossuficiente sobre rodas. A configuração maximiza o espaço interno sem comprometer a integridade estrutural do chassi alongado. Mas isso é apenas o começo. 605 cavalos de potência são gerados pelo motor Cummins X15 de 15 litros posicionado sob o capô de face plana. O equipamento gradualmente converte o combustível em mais de 2.000 libras-pé de torque, enviando a força para um sistema de tração 6x4. Pode-se notar como a transmissão manual Eaton de 18 marchas permite o controle preciso dessa energia em diferentes gradientes de terreno. O processo está apenas ganhando velocidade. Vê-se como a suspensão pneumática integral absorve as irregularidades do solo, mantendo a estabilidade da enorme estrutura traseira. A pintura comemorativa e os emblemas exclusivos do centenário são aplicados sobre painéis de alumínio polido, enquanto as rodas brilhantes refletem a luz solar nos pátios de parada. O chassi longo sustenta o peso adicional com a rigidez necessária para operações reais em rodovias norte-americanas. Tudo só se complica no interior. Poltronas com sistema de massagem e uma cozinha gourmet com acabamentos em aço inoxidável compõem o ambiente frontal da cabine. Existe uma razão técnica para a escolha de materiais. Artesãos da indústria de iates foram recrutados para fabricar partes do mobiliário interno manualmente, porque o padrão de luxo marítimo oferece a durabilidade necessária para suportar as vibrações constantes das longas viagens interestaduais. Transição para o próximo nível. O dormitório abriga uma cama de tamanho queen e um banheiro funcional completo, iluminados por sistemas de LED ambiente estrategicamente posicionados. A câmera desliza ao longo dos armários embutidos, que demonstram uma precisão de montagem milimétrica, típica de suítes de alto padrão. Mesmo sendo uma peça de exibição em eventos especializados, o caminhão cumpre rotas comerciais efetivas através dos Estados Unidos. Nesta etapa, não termina. Este modelo representa uma visão técnica sobre a evolução dos espaços de descanso em transportes de longa distância. O design une a herança mecânica clássica da marca com as exigências de conforto da engenharia moderna de dormitórios customizados. O fluxo de inovação segue adiante pela cadeia de desenvolvimento de veículos pesados. 589 Ultra Cab é a designação numérica que define um dos modelos mais recentes e nostálgicos da marca Peterbilt. Por que este veículo consegue preservar a alma dos clássicos caminhões americanos, mesmo sendo um lançamento contemporâneo? A engenharia foi projetada para unir o charme da velha escola com a tecnologia e o conforto exigidos pelos condutores atuais. Esta configuração específica, equipada com a cabine Ultra Cab, eleva esses conceitos a um novo patamar de luxo funcional. 150 polegadas é a medida exata do dormitório customizado, o que representa mais de 12,5 metros de espaço interno planejado
para oferecer estilo e comodidade absoluta. Mas isso é apenas o começo. Sob o capô longo e imponente, encontra-se o motor Nupacar MX-13, uma unidade de 6 cilindros em linha com 12 litros e 900 mililitros de deslocamento. Este conjunto mecânico é capaz de gerar até 510 cavalos de potência e um torque superior a 1.850 libras-pé. Pode-se notar como a transmissão automatizada de 12 velocidades trabalha em conjunto com o trem de força 6x4. O equipamento gradualmente vence subidas longas e gerencia cargas pesadas com uma facilidade notável. À primeira vista, as dimensões podem sugerir uma operação complexa, mas na prática, o caminhão mantém um deslocamento suave e eficiente pelas rodovias. O processo está apenas ganhando velocidade. Vê-se como o interior da Ultra Cab se assemelha mais a um veículo recreativo premium do que a uma cabine de carga convencional. A estrutura abriga uma cama de tamanho queen, forno de micro-ondas, refrigerador embutido e armários superiores para armazenamento organizado. O acabamento de alto padrão apresenta superfícies revestidas em couro, detalhes em cromo polido e um painel de instrumentos totalmente digital integrado aos sistemas modernos de controle. Transição para o próximo nível. A iluminação interna em LED e o sistema de climatização dedicado garantem um ambiente controlado independentemente das condições externas. Pelo lado de fora, a silhueta é marcada pelo nariz alongado, escapamentos verticais e rodas cromadas que reforçam a postura inconfundível da marca. O veículo foi construído para ostentar uma estética clássica, enquanto entrega a funcionalidade de um projeto futurista. E isso ainda não é o limite. Mesmo sendo um modelo novo no mercado, o caminhão já se tornou um item prioritário entre colecionadores e customizadores profissionais. Um fato relevante é que um cliente encomendou 2 unidades idênticas, destinando uma para o trabalho nas estradas e outra para armazenamento como um ativo de investimento. Esta decisão reflete a valorização de um projeto que une a atitude tradicional ao luxo moderno, em um dormitório que funciona como um condomínio móvel. Pode-se notar como a engenharia transformou o espaço de descanso em uma unidade habitacional de alta tecnologia. O caminhão prova que a robustez mecânica e o refinamento interior podem coexistir sem compromissos técnicos. Cada detalhe, desde os sensores de controle até o brilho do cromo externo, segue um padrão rigoroso de montagem industrial. O material segue adiante pela cadeia de desenvolvimento de novas soluções para o transporte de longa distância. 605 cavalos de potência. Este é o rendimento bruto que o motor Cummins X15 de 15 litros e 6 cilindros em linha entrega no núcleo deste Peterbilt 389. Por que uma configuração tão robusta foi escolhida para um chassi de uso contínuo? Aparentemente não é complexo entender a necessidade de torque em longas distâncias, mas na prática, os 2.052 kgfm de torque garantem que a estrutura mova dezenas de toneladas sem hesitação. O sistema de propulsão trabalha em conjunto com uma transmissão manual de 18 marchas, exigindo operadores experientes que buscam o controle absoluto sobre a mecânica do veículo. Mas isso é apenas o começo. Pode-se notar como o chassi alongado e o acabamento em cromo polido refletem a luz, conferindo uma estética de classe moderna a um projeto que preserva tradições visuais rígidas. A configuração de tração 6x4, somada ao sistema de suspensão a ar, permite que o caminhão deslize de forma estável pelas rodovias, compensando o peso adicional da cabine dormitório customizada. Vê-se como o equipamento gradualmente estabiliza as oscilações da estrada, mantendo a integridade da carga e o conforto térmico e acústico da cabine. O processo está apenas ganhando velocidade. À primeira vista, o painel de instrumentos remete ao passado, mas na prática, ele integra manômetros analógicos tradicionais com sistemas tecnológicos contemporâneos de monitoramento. O couro fino e os acabamentos em madeira de alta qualidade revestem o interior, onde se encontram armários embutidos, micro-ondas, refrigerador e televisores para longas estadias.
o equipamento gradualmente revela detalhes personalizados, como a pintura exclusiva inspirada na trajetória pessoal do casal de proprietários, que participou ativamente de cada decisão do design. Depois fica mais complexo. Toda a estrutura foi dimensionada para viagens de longa distância em dupla, garantindo que o espaço interno comporte cama e mobília funcional, sem sacrificar a ergonomia do motorista. O caminhão opera como uma unidade de moradia autossuficiente, onde a funcionalidade mecânica encontra o refinamento de um projeto sob medida para as estradas americanas. Transição para o próximo nível. O Peterbilt 389 demonstra que a herança de engenharia serve como uma base sólida para a construção de máquinas que superam as limitações originais de fábrica. O fluxo da jornada segue adiante pela rodovia. 500 cavalos de potência e 1.850 libras-pé de torque. Estes são os números que definem a força bruta sob o capô do Volvo 100N L64 T300. Por que transformar um cavalo mecânico já eficiente em uma residência itinerante de luxo? À primeira vista, o chassi parece uma escolha convencional de engenharia para o transporte de longa distância, mas na prática, a integração com o dormitório customizado A-Era e Legacy altera completamente a finalidade do veículo. Sem essa estrutura estendida, o caminhão seria apenas mais uma ferramenta de logística, mas com ela, ele se torna uma solução habitacional completa para quem vive permanentemente nas rodovias. O motor Volvo D 13 de 13 litros opera em conjunto com uma transmissão automatizada iShift de 12 velocidades. Pode-se notar como a troca de marchas ocorre de forma quase imperceptível, priorizando a estabilidade de um conjunto que carrega uma massa significativamente maior. A tração 6x4, somada ao sistema de suspensão totalmente a ar, garante que o movimento da cabine seja controlado e suave, mitigando as irregularidades do asfalto sob as centenas de quilômetros percorridos. Mas isso é apenas o começo. Vê-se como a estrutura metálica do dormitório se estende por 180 polegadas de comprimento, dominando o perfil lateral da máquina. O processo está apenas ganhando velocidade. No interior, o isolamento térmico e acústico integral protege uma cozinha completa equipada com fogão, micro-ondas e uma geladeira de tamanho residencial. A pia em aço inoxidável e os armários de armazenamento são distribuídos para otimizar cada centímetro cúbico disponível. Tudo só se complica quando analisamos a logística de quem habita este espaço. Uma cama queen size e uma televisão de tela plana ocupam a área de descanso, enquanto um banheiro privativo com chuveiro elimina a dependência de paradas externas. O acabamento em madeira e couro proporciona uma textura visual densa e premium, mantendo a temperatura interna regulada por sistemas de climatização independentes. A construção foi projetada especificamente para um casal que optou por alienar sua residência fixa para residir em tempo integral no veículo. Externamente, o equipamento gradualmente revela sua escala monumental através do comprimento total da cabine, apesar de preservar as linhas aerodinâmicas originais da série VNL. Rodas cromadas e uma pintura elegante acentuam o impacto visual do conjunto rodoviário. O equipamento funciona não apenas como transporte, mas como sede de uma pequena empresa operada diretamente de dentro do dormitório enquanto o casal cruza o país. Transição para o próximo nível. A engenharia prova que a funcionalidade técnica e o conforto residencial podem coexistir em uma estrutura móvel. O veículo mantém sua trajetória firme, enquanto a mecânica responde com precisão aos comandos do motorista. O fluxo da viagem segue adiante pela malha rodoviária. 379. Este é o modelo numérico que define o Smith's Roller Fleet, um veículo que ocupa o topo da hierarquia entre os caminhões norte-americanos. O exemplar construído sob medida pela Smith Trucking eleva o status desse equipamento a um patamar técnico superior. Por que este Peterbilt 379 é considerado a maior máquina em toda a frota operacional da empresa? Aparentemente,
trata-se de um caminhão convencional, mas na prática, ele é uma integração massiva entre potência bruta e uma customização de dormitório de luxo sem precedentes na categoria. Ele combina um chassi alongado com sistemas mecânicos projetados para suportar regimes de trabalho extremos. Mas isso é apenas o começo. Um motor de 6 cilindros em linha com 15 litros de deslocamento gera aproximadamente 600 cavalos de potência. Pode-se notar como o torque de 1.850 libras-pé é gerenciado por uma transmissão manual de 18 velocidades. O conjunto opera com uma configuração de tração 6x4, garantindo que o transporte de cargas pesadas em longas distâncias ocorra com estabilidade técnica. O chassi estendido sustenta o dormitório superdimensionado sem que haja qualquer perda no desempenho dinâmico ou na integridade estrutural do veículo. Depois, fica mais complexo. Vê-se como o espaço interno do dormitório ultrapassa 160 polegadas de comprimento total. À primeira vista, a cabine parece um compartimento de carga, mas na prática, ela abriga uma cama de grandes dimensões e armários embutidos fixados com precisão. O equipamento gradualmente revela micro-ondas, refrigerador, televisão e poltronas reclináveis integradas ao ambiente. Todo o interior recebe acabamento em madeira escura, iluminação em diodo emissor de luz e isolamento térmico completo em todas as paredes. O processo está apenas ganhando velocidade. Sistemas de som de alta fidelidade e um banheiro totalmente fechado transformam a estrutura em uma unidade habitacional autônoma. Externamente, o equipamento apresenta um quadro alongado, que suporta rodas de cromo polido e escapamentos verticais duplos. A pintura personalizada em 2 tons cobre a lataria com camadas uniformes de pigmento e verniz industrial. O design não cumpre apenas uma função estética, mas estabelece uma presença física imponente nas rodovias. E isso ainda não é o limite. A equipe da Smith Trucking designou formalmente este equipamento com o apelido de Rolling Beast. Por causa dessa configuração singular, o veículo tornou-se um dos objetos mais registrados em feiras do setor e eventos logísticos internacionais. Cada milha percorrida serve para consolidar a funcionalidade técnica desta unidade de engenharia mecânica. Transição para o próximo nível. O próximo estágio da análise técnica apresentará um equipamento que integra simultaneamente as funções de residência, oficina e centro de comando móvel. 500 cavalos de potência e 1.850 libras-pé de torque. Essas são as especificações de força bruta que impulsionam o Volvo Kinti N L64 T300. Por que integrar uma garagem completa na traseira de um caminhão de longo curso? À primeira vista, o espaço parece destinado apenas à carga convencional, mas na prática, essa configuração permite que uma motocicleta e equipamentos de trabalho móveis viajem com total segurança. O motor Volvo D13 de 13 litros e 6 cilindros em linha garante que a estrutura robusta se desloque com eficiência. Mas isso é apenas o começo. Vê-se como a carroceria personalizada do Sleeper Arai Legacy se estende por 160 polegadas ao longo do chassi. Este compartimento habitacional transforma a cabine em uma residência completa, otimizada para a vida em tempo integral nas rodovias. Pode-se notar o acabamento refinado que compõe a cozinha equipada com forno de micro-ondas, fogão e uma geladeira de grandes dimensões. O ambiente conta com uma cama queen size e um banheiro completo com chuveiro, onde o sistema de climatização mantém a temperatura estável independentemente do clima externo. O processo está apenas ganhando velocidade. Uma transmissão I-Shift de 12 velocidades gerencia a entrega de potência para o trem de força 6x4. A suspensão a ar integral suaviza o impacto do terreno, protegendo tanto os moradores quanto a oficina montada na parte posterior. O equipamento gradualmente ganha velocidade nas estradas, mantendo a estabilidade de uma carga pesada com suavidade. Tudo só se complica com a complexidade da logística de viver e trabalhar simultaneamente sobre rodas. A garagem traseira é acessada através de uma porta de enrolar reforçada e uma rampa de carregamento funcional.
O espaço interno possui iluminação dedicada e sistemas de ventilação que preservam a integridade da motocicleta e das ferramentas de manutenção. A câmera desliza ao longo do perfil alongado do veículo, destacando a pintura customizada e os detalhes em cromo que realçam sua silhueta única. Esta estrutura transforma o ato de dirigir em um estilo de vida permanente. Depois, fica mais complexo. Os proprietários batizaram o veículo de Freedom, simbolizando uma existência sem as limitações geográficas de uma residência fixa. O caminhão opera como um ecossistema autossuficiente, onde a funcionalidade mecânica encontra o luxo de um lar planejado. Cada centímetro dos armários superiores e das áreas de armazenamento foi calculado para maximizar a utilidade sem comprometer o movimento interno. A engenharia da Volvo assegura que o deslocamento seja constante e confiável. O metal e a pintura brilham sob as luzes dos postos de parada, onde o porte estendido do sleeper atrai a atenção técnica. Este projeto prova que a customização industrial pode atender a demandas específicas de moradia e transporte de alta performance. O veículo segue seu trajeto, demonstrando que a integração entre trabalho e casa atingiu um novo padrão tecnológico. O material segue adiante pela cadeia de transporte de forma contínua. 445 polegadas. Esta é a extensão exata da distância entre eixos que sustenta a estrutura monumental deste Kenworth W990 customizado. Por que configurar um chassi com dimensões tão extremas que desafiam a infraestrutura rodoviária convencional? À primeira vista, o comprimento parece uma escolha puramente estética, mas na prática, ele serve como a fundação necessária para acomodar uma cabine dormitório ARI Legacy de 261 polegadas. Esta configuração resulta em mais de 21 pés de espaço interno dedicado exclusivamente ao descanso e moradia, estabelecendo um dos maiores e mais luxuosos ambientes já montados sobre um cavalo mecânico. Mas isso é apenas o começo. O equipamento gradualmente revela sua potência técnica através de um motor Cummins XY 15 de 15 litros, capaz de gerar 605 cavalos de potência. Pode-se notar a robustez do conjunto mecânico, que entrega mais de 2.000 libras-pés de torque, gerenciadas por uma transmissão manual Eaton de 18 velocidades. O sistema de tração 6x4 trabalha em conjunto com uma suspensão a ar projetada especificamente para suportar as exigências de cargas pesadas em trajetos de longa distância. Depois, fica mais complexo. Vê-se como o interior da cabine ignora os padrões industriais para mimetizar um apartamento de luxo de alto padrão. O espaço conta com uma cozinha completa, equipada com refrigerador de grande porte, forno micro-ondas, fogão e armários embutidos posicionados ao lado de uma mesa de jantar funcional. A engenharia interna acomoda ainda uma cama de tamanho king size, poltronas reclináveis e uma televisão de tela grande integrada a um sistema de áudio premium. O processo está apenas ganhando velocidade. Aparentemente não é complexo o acabamento, mas na prática, a utilização de madeira escura e iluminação suave eleva o padrão para o nível de veículos recreativos de elite. O compartimento sanitário é totalmente fechado, apresentando vaso cerâmico e chuveiro independente, enquanto o controle climático de zona dupla mantém a temperatura estável em todo o ambiente. Nesta etapa não termina. Pode-se notar como o exterior do W990 impõe sua presença através de um capô alongado e escapamentos verticais cromados que brilham sob a luz solar. Rodas polidas e a carroceria estendida fazem deste um dos conjuntos de caminhão semi-reboque mais longos em operação nas rodovias. O comprimento é tão significativo que diversos postos de parada nos Estados Unidos precisaram realizar ajustes estruturais em suas vagas de estacionamento para comportar veículos desta magnitude. Tudo só se complica. Por que investir em um design de dormitório tão avançado e personalizado para um veículo de trabalho? A construção demonstra o ápice do design de cabines customizadas, funcionando como uma residência permanente para motoristas que transformaram as estradas em seu habitat principal.
O veículo representa a união entre a capacidade de tração industrial e o conforto residencial absoluto. Assim, o material atinge o padrão de excelência, pronto para enfrentar as demandas da vida nômade de forma definitiva. Dezenas de metros quadrados de engenharia avançada transformam cavalos mecânicos em residências móveis de alta complexidade técnica. Porque essas estruturas excedem em muito a função básica de transporte de carga. À primeira vista, o prolongamento do chassi parece uma modificação estética, mas na prática, cada centímetro adicional é projetado para abrigar sistemas críticos de suporte à vida e logística pessoal em trânsito. Essa integração de moradia e máquina exige um equilíbrio rigoroso entre o peso adicional e a distribuição de carga nos eixos traseiros. A configuração interna desses dormitórios estendidos inclui cozinhas completas com sistemas de refrigeração industrial e banheiros modulares com tanques de retenção isolados. Mas isso é apenas o começo. O isolamento térmico das paredes é reforçado para suportar variações climáticas extremas, enquanto geradores auxiliares garantem energia ininterrupta para os sistemas de entretenimento e climatização sem depender do motor principal. O processo está apenas ganhando velocidade. Pode-se notar como o acabamento personalizado é fixado diretamente na estrutura de aço, onde cada parafuso é instalado com torque específico para resistir à vibração constante das rodovias. O equipamento gradualmente revela um estilo de vida focado na independência total, onde a cabine deixa de ser um posto de comando para se tornar uma unidade autossuficiente de habitação. Depois fica mais complexo. Sistemas hidráulicos e elétricos cruzam o chassi para alimentar as extensões que definem essas máquinas lendárias e imponentes. Vê-se como a transição entre o banco do motorista e a área de convivência é executada de forma contínua, permitindo que a operação de longa distância ocorra sem a necessidade de paradas externas para necessidades básicas. O metal e a tecnologia de ponta se unem em composições que representam o limite máximo da customização automotiva contemporânea. A montagem final de cada unidade reflete um planejamento minucioso de engenharia que prioriza a durabilidade sob condições de uso severo e contínuo. Tudo só se complica com a adição de componentes de luxo que devem manter a integridade estrutural mesmo após milhares de quilômetros rodados. O material segue adiante pela cadeia,